Ótimo dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Irmãos, continuidade na história do rei Ezequias. Um rei que nós vimos que estava caminhando diante do Senhor de modo correto, obedecendo os mandamentos que Deus deu através de Moisés. Mas nós paramos no momento em que o rei Senaqueribe, da Assíria, toma parte dos territórios de Ezequias, em Judá. Aí a pergunta que ficou no domingo passado foi: será que Deus vai abençoar a Ezequias? Vejamos, né? Oremos. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, muito obrigado por mais este momento diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a tua maravilhosa palavra, para que possamos aprender, para que possamos entender quem o Senhor é, como devemos agir, como não devemos agir. Para entendermos, Pai, quais são as relações que devemos fazer, a que não devemos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, Pai, transforma, Senhor, a nossa mente esta manhã. Venha, Senhor, em nome de Jesus, fazer com que sejamos revestidos da tua unção, do teu poder, do conhecimento, Pai, claro, dos preceitos do Senhor, como devemos agir, que tipo de intempéries teremos, como resistir, confiar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Senhor, abençoa cada família que está assistindo esse vídeo agora. Que o Senhor se mostre forte na vida de cada um, dando, Senhor, uma visão clara do Senhor, uma visão clara deste mundo, uma visão clara deles mesmos, das pessoas que os cercam, e que em nome de Jesus, que essas pessoas, Pai, possam ser instrumentos nas tuas mãos para levar a verdade, assim como eu também, Pai. Ajuda-me, Senhor, para que eu seja coluna e baluarte da verdade, que eu seja sal da terra. Em nome do teu Filho Jesus, é o que eu te peço essa manhã. Amém. Vamos lá então, irmãos. Olha só. Repetindo um pouquinho do que nós falamos agora há pouco e na nossa reunião passada. Ezequias foi um rei que serviu ao Senhor corretamente, limpou, tirou todos os deuses que haviam ali na terra de Judá. Só para fixar, Judá é um reino e Israel é outro reino. A sede do reino de Samaria, a sede do reino de Israel é em Samaria. E a sede do reino de Judá é em Jerusalém. Lá atrás houve uma ruptura entre o povo de Israel e ficou dessa maneira. Nós vimos agora há pouco, aliás, na reunião passada, do domingo passado, que o reino de Israel sucumbiu devido a viver de maneira torta, de maneira errada. O reino de Israel foi escravizado, foi derrotado. E agora o rei da Assíria está indo contra o reino de Judá. E quem está lá é o rei Ezequias, que fez todo esse trabalho. Na reunião passada do domingo de manhã, eu disse para os irmãos, fazer esse tipo de coisa não é fácil, é extremamente difícil. Nós lemos assim de maneira sucinta e nós muitas vezes não imaginamos o quanto é difícil você lidar com uma nação, com um povo que está acostumado a servir outros deuses, que está acostumado a viver de maneira errada. Casar-se com quem queria, fazer aliança com quem queria, e agora você tem um rei que retoma os mandamentos de Moisés. E os irmãos se lembram quais são os mandamentos de Moisés. Não fazer aliança, não se casar com estrangeiro, não servir outros deuses, nada disso poderia mais. É fácil o rei sustentar isso? É muito difícil. Então, irmãos, que nós tenhamos isso em mente. Para nós também não é fácil. Nós vivemos uma vida voltada para o Senhor verdadeiramente. Não fazemos conchavos com o mundo, nem com o diabo, nem sermos condescendentes com a gente mesmo.
Não é fácil. E ainda tem agora a ação do inimigo contra o rei Ezequias. Assim como também existe a ação do inimigo contra nós. Existe uma ação do mundo, existe uma ação nossa mesmo, onde nós temos dificuldades em firmarmos, em limparmos a nós mesmos, em limparmos o ambiente que nós vivemos, limparmos a nossa família, tirar aquele programa de televisão que é errado, que seu filho adolescente gosta, sabe? Tirar o celular da mão dele. E muito cuidado, não me venha com a história que você tem controle do celular do seu filho, que você não tem. Não tem jeito de ter. Existem abas anônimas, existem... Enfim, tantas e tantas e tantas coisas existem. Até o joguinho mais inofensivo. Certo. É difícil fazer isso na sua própria casa. E ainda existe a ação do inimigo. No caso aqui de Ezequias, o inimigo é Senaqueribe, rei da Assíria. E ele toma parte de Judá. Cidades fortificadas de Judá ele toma. Então nós paramos nesse momento. Então nós avaliamos aqui agora as nossas vidas comparando com a batalha de Ezequias. Acabamos de fazer isso, agora vamos dar continuidade. Tudo isso nós vimos no domingo passado. Vamos lá, capítulo 18, versos... A partir do verso 13. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Tomou as cidades fortificadas. Mas Ezequias não é um homem de Deus que está fazendo tudo certo, sim. Mas o Senhor permite para aproximar, para limpar ainda mais a Ezequias, para tratá-lo, trabalhá-lo, aproximá-lo de Deus ainda mais. Aproximar o povo de Deus. Porque os deuses estavam externos e Ezequias manda extirpar todos os deuses daquela terra, mas os deuses não saem do coração do povo. Mas vamos nos ater à história aqui, porque senão a gente abre muitas aspas, né? Vamos lá. Vamos do verso 14 a 16 agora. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laques, dizendo: Errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Assíria. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui agora que esse rei Ezequias, ele para ter o seu território de volta, ele para poder ter paz, para que o seu povo não seja destruído, ele está dando todas as suas riquezas. Ele está dando toda a riqueza ao rei da Síria para livrar o povo. Nós já vimos isso algumas vezes no Velho Testamento, não é? Já vimos esse tipo de proposta. Nós podemos lembrar de Abraão. Abraão diz o seguinte, quando ele salva a Ló, vem o rei de Sodoma e faz uma proposta para ele assim: Abraão, fica com os bens e me dê as pessoas. Fique com os bens e me dê as pessoas. O rei de Sodoma é o diabo, tá bom? Assim, dizendo de maneira curta. Fica com os bens, Abraão, e me dá as pessoas. E Abraão fala: jamais, não quero nada de você.
Então aqui nós temos Abraão preferindo as pessoas ao invés de riquezas. Aqui nós temos mais uma vez esse rei Ezequias preferindo o seu território, o seu reino, Judá, as pessoas que estão ali, ao invés de manter as suas próprias riquezas. Então ele dá tudo para ver se esse inimigo deixa que ele e o seu povo fiquem livres. Vai dar certo? Vejamos. Verso 17. Contudo, ou seja, mesmo assim, né, o rei da Síria enviou de Laques a Tartã, a Rabsares e a Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então, irmãos, não adiantou ele dar toda a sua riqueza para libertar o seu povo. Isso é uma atitude louvável? É uma atitude louvável. Mas ainda assim, o inimigo queria mais, queria o povo, queria dominar, queria... Tanto que nós vamos ver logo ali, ele fala assim, Ezequias, você não entendeu. Eu quero gente, eu quero os reféns, eu não quero riqueza. Irmãos, medita isso na sua vida. Meditemos isso nas nossas vidas. Se nós não estamos trocando a alma dos nossos por riqueza. O inimigo, no final de tudo, não é o que ele quer. Ele não quer riqueza, ele não quer seu carro, ele não quer sua saúde, ele não quer nada disso. Sabe o que ele quer? Os seus filhos, o seu patrão, a sua tia, a sua avó. É isso que o inimigo quer. Assim fica claro aqui, Senaqueribe. Nós vamos chegar lá. Já estou dando essas cenas para os irmãos já ficarem assim relativamente entendidos da proposta de Senaqueribe. Correto. Então, nós vimos isso aqui, que não adiantou dar as riquezas todas. E agora nós vamos ver como esse rei Senaqueribe e os seus irão atacar a confiança de Ezequias. E veja se não é igualzinho acontece conosco. Versos 19 e 20. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Por que você está confiante desse jeito? Por que você está indo contra a gente? Por que você não entrega essas pessoas, não abre as portas de Jerusalém, deixa o rei da Síria dominar e faz um conchavo com ele? Que confiança é essa? De onde é que vem isso? Por que você não faz uma aliança com o rei Senaqueribe? Verso 20. Bem posso dizer que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois agora, confias, para que te rebeles contra mim? O rei da Síria, o rei daquele mundo, ele tinha dominado um monte de gente. Eliminado, feito conchavo, tornado escravo, um monte de gente. E agora você tem Ezequias resistindo. Por que não pagar impostos altíssimos e não doar pessoas, reféns, para Senaqueribe? Já que ele é tão forte, tão poderoso. E Ezequias poder ficar tranquilinho no lugar dele lá, desfrutando de tudo que é bom, tudo que é do reino, de tudo que é... Quem pagaria essa conta nem seria ele, seria o povo. Seriam os filhos dos povos, do povo de Judá. Mas ele firma, irmãos, nós não podemos fazer conchavos com inimigos. Em troca do nosso povo, em troca das nossas almas, em troca de nada. Vamos lá.
Ezequias não quer dar a ele, então, os reféns. Vamos ler aqui dos versos 28 a 30. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: Ouve as palavras do sumo rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos da Assíria. Então esse Rabsaque, ele se levanta, ele se coloca lá, nessas negociações, ele se coloca no meio do povo judeu e fala na língua dos judeus. Não confie em Ezequias. E não faça que Ezequias confie em Deus. Não faça. Pessoal, não diga que Ezequias confia em Deus. Para eles confiar em Deus, vocês vão confiar em Deus que vai dar tudo certo. Isso não vai dar certo. Sabe, irmãos, isso é tão sério para nós, isso é tão caro para nós. Tantas lições. Quantos olham para nós e falam, não confie em Deus. Não confie porque se você não mentir aqui agora, ou se você não der seus pulos e conseguir tal coisa, se você não se virar, não é isso? A sua carência nunca vai acabar. Se você não der, não fica esperando em Deus um marido, não. Uma esposa, não. Se você ficar esperando, ó, não confie em Deus. Dê seus pulos, se organize. Irmãos, isso pode ser aplicado a todas as áreas. Não confie em Deus. Faça um conchavo com o inimigo. Rápido. Faça um conchavo com o inimigo. Dê a alma dos seus filhos. Dê a alma do seu povo. Em troca do seu bem-estar. Dê a sua própria alma em troca do seu bem-estar. Faça um conchavo com o inimigo. Ezequias, faça uma aliança com Senaqueribe. Irmãos, isso é todo dia na nossa porta. Que o Senhor nos ajude. Versos 33 a 35. Acaso, olha o que Rabsaque continua dizendo. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Asparde? Onde estão os deuses de Sepharvaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das nossas mãos? Percebe? O reino de Israel, que era sediado em Samaria, caiu nas mãos de Senaqueribe, dos reis da Assíria. Agora você tem Judá resistindo. E ele fala de vários outros lugares, de vários outros deuses. Verso 35. Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? O povo então fica calado, porque a ordem do rei era para não dar resposta nenhuma. Então o povo se cala. A ordem de Ezequias era para não dar resposta alguma. E o que Ezequias faz? Capítulo 19. É o que nós devemos fazer, irmãos. Irmãos, eu queria que os irmãos meditassem nisso, sabe? Nós perdemos muito por não meditarmos, por não imaginarmos a ação. Irmãos, medita nisso. Como que está o coração do povo? Como que está o coração de Ezequias agora? Ele fez tudo corretamente, restaurou a lei de Moisés e tal, e agora esse piseiro terrível à sua porta. Meu Deus, que dificuldade. E o povo olha para... muito provavelmente o povo olha para Ezequias e fala, Ezequias, e aí? Vão pegar as nossas mulheres, as nossas filhas e filhos levarão como escravos. Eles querem isso. E nós estamos servindo a Deus, fazendo tudo certinho.
Não é isso que nós pensamos, não é isso que cerca Ezequias aqui. Sabe, irmãos, meditemos nessa palavra. Isso aqui não é uma coisa simples, isso aqui não aconteceu em um dia. Isso aqui foram vários dias, meses, mandando carta, recebendo carta. Os irmãos acham que carta é tipo Twitter, né? Eu mando aqui, você já recebe aí. Não é. Irmãos, levava meses, semanas para uma carta sair de determinado lugar e chegar a outro lugar. E com isso a tensão, e com isso a pressão, e com isso, sabe? É assim as nossas vidas. Nós temos que aprender muito com esse momento aqui do rei Ezequias. Vamos lá. Capítulo 19. Ezequias e os anciãos entram em jejum e enviam a Eliaquim a Isaías. Vamos ver os versos 6 e 7. Isaías disse-lhe: Dizei isso a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, Deus. Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará à sua terra, e nela o ferirei, e nela eu o farei cair morto à espada. Perfeitamente, muito bem. Agora Ezequias tem essa palavra de Isaías, filho de Amós. Confia nessa palavra? Todos confiam? Agora está tranquilo, coração de boa, resolvido? Verso 8. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu a respeito. Então aqui já começa a ação de Deus. Porque ele ouviu e foi atrás de resolver. Então, Senaqueribe volta para sua terra, conforme a palavra que Isaías deu. Deixa eu ver aqui. Rabsaque, então, irmãos, começa a mandar cartas. Vamos ler aqui o verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras das mãos de homem, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Olha a oração linda de Ezequias. E nós temos um ponto alto aqui. Ezequias, irmãos, diante de tanta pressão, tanta dificuldade, ele não estava armando para Deus. Ele não estava ali fazendo uma estratégia de oração para Deus. Sabe, vou fazer uma malandragem aqui, vou colocar o nome de Deus no meio, vou falar, olha, Deus, o Senhor que vai ser beneficiado.
não é uma estratégia, irmãos. No coração de Ezequias, de fato, havia esse interesse de que o nome de Deus fosse exaltado. Porque ele poderia muito bem dar os reféns que Senaqueribe queria, e o nome do Deus de Israel seria jogado na lama, assim como foi os outros deuses todos. Mas ele tem o interesse, ele quer que Deus seja glorificado. Então ele faz essa oração: Senhor, livra-nos das mãos deles, e todos os reinos saberão que o Senhor é Deus. Sabe, irmãos, ele não está em primeiro plano. Irmãos, isso é tão sério para nós. Ele não está em primeiro plano, tanto que desde o início ele entra fortemente no seu próprio reino, o reino de Judá, indo contra tudo e todos, expulsando todos os deuses, retomando a lei de Moisés, fazendo tudo conforme Deus queria. Irmãos, isso não é fácil. Como eu disse, não é fácil você tirar a mão do seu filho adolescente, tirar o celular da mão do seu filho adolescente. Não é fácil. Isso vai gerar circunstâncias danosas, dramáticas dentro da família. É assim. E aqui, irmãos, ele deixa claro, ele chega ao ápice, né? Então ele diz: olha, Senhor, livra-nos, e todos os reinos saberão que o Senhor é o Senhor. Que o nosso coração seja parecido com Ezequias nesse momento. Vamos lá, Deus diz, versos 32 a 34. Pelo que assim, Isaías, né? Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Sabe, irmãos? Nós precisamos viver isso. Essa confiança. E você vai até o último furo do cinturão, e você confia, e você preserva a sua fé, e você preserva a sua dignidade diante do Senhor, e você preserva a sua santidade, você não faz conchavos com o inimigo de jeito nenhum. E aí, o Senhor vai dizer esse tipo de palavra: você está salvo, você está nas minhas mãos. Licença. Verso 34. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por causa do meu amor pelo meu servo Davi. Primeiramente por amor do próprio Deus e depois por amor do servo Davi. Olha as ações de Davi ainda reverberando sobre os seus bisnetos, tataranetos e por aí vai. É isso que eu quero, irmãos, para a minha vida e para a vida dos irmãos também. A vida dos irmãos reverberando os seus tataranetos daqui 5, 6 gerações. Mas é de verdade. De verdade. Terminando essa parte. Verso 35 a 37. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Serazer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a torre de Ararat e Essar-Radom.
seu filho reinou em seu lugar. Irmãos, isso aqui foram meses, isso aqui foram talvez anos de peleja, de luta, de vai e volta. Houve tempo aqui, irmãos, para Senaqueribe deixar uma frente de batalha e ir para outra, lutar contra Líbna. E não se destrói um exército em um dia, uma semana. As guerras eram longas. E o tempo inteiro, Ezequias tendo que confiar no Senhor, Ezequias buscando o Senhor, buscando a palavra do Senhor, lidando com todas as circunstâncias na sua casa, lidando com todas as circunstâncias no seu reino, lidando com todas as adversidades internas. Ceder, não ceder, mas só isso. Eu cedo só isso. Eu cedo aqui algumas centenas de reféns e tá bom, e eu vou acalmar tudo, vai ficar tudo bem. Eu triplico aqui os impostos para poder pagar e coloco uma série de pessoas aqui escravas do inimigo, mas eu fico bem. Será que isso não passou pela cabeça dele? É claro que passou. Passa também pela nossa. Sabe, irmãos? Que o Senhor nos ajude. E que nós tenhamos essa confiança, que nós busquemos no Senhor essa libertação, assim como Ezequias fez. Pai Santo, ajuda-nos, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser sal da terra, ser luz do mundo. Senhor, que nós não nos entreguemos, que nós não nos deixemos levar pelas dificuldades, pelas intempéries à nossa volta, mas que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos ajudar, nos dar direcionamento, nos dar vida, nos dar força, em nome do Teu Filho Jesus, para vivermos em conformidade com o Senhor. Pai, todo tipo de conchavo, todo tipo de aliança, todo tipo de coisa que é contrária ao Senhor, que irá dar as almas dos nossos ao inimigo. Ajuda-nos, Pai, para que nós não façamos isso. Pai Santo, que nós tenhamos na nossa mente, Pai, um querer que é que o nome do Senhor seja glorificado. Que em nome de Jesus que entendamos que porque do Senhor e para o Senhor e pelo Senhor são todas as coisas. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos. Em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, dá-nos, Senhor, um almoço abençoado, uma reunião à noite abençoada, Pai. Fala aos nossos corações. Em nome do Teu Filho Jesus, te pedimos. Amém. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe. E até a noite.